Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Nesse momento, família, vamos fazer uma pregação dirigida a todos no mundo, as crianças, os que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra, às esposas de todos os fiéis, às servas do Senhor, a Igreja Novo Reino de Deus, todos denominados nesse momento como amados e amadas, filhos. Pregação sobre por que não aceitamos o que Deus tem para nós, por que sentimos o agir de Deus e não estamos felizes, por que sentimos o agir de Deus que não nos ama, tristeza em nossos corações porque Deus não ouve o nosso clamor, por que somos castigados por Deus sem saber por quê. Sim, sem saber por quê. Essa pregação dirigida a todos os amados e amadas dos quatro cantos da terra. Que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre mim, sobre nós nesse momento. E a palavra de sabedoria seja da minha boca, a palavra ditada por Ele, para transmitir a seus filhos, amados e amadas, nesse momento. O que devo fazer quando Deus não nos diz não? O que devemos fazer quando Deus diz não a nós? O que pedimos? Prestai atenção, ofereço essa pregação à minha família, meus filhos. Amamos a verdade de que Deus responde nossas orações. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, que diz: e esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe foi feito. De fato, amados e amadas, o que é mais que amamos é quando Ele concorda com o que pedimos e diz sim. No entanto, às vezes a resposta de Deus é não, ou ainda não. Como um bom pai, Deus não nos concederá aquilo que não é para nosso bem a longo prazo. Mesmo quando imploramos, as respostas sim que Deus edificam a nossa fé e confiança na oração. Mas como devemos responder quando Ele diz não? Aceitar o não de Deus pode ser uma situação complicada para nós. Há versículos que parecem indicar que receberemos tudo o que pedimos com fé. Por exemplo, Marcos, capítulo 11, verso 24, que diz: por isso digo a vocês que tudo o que pedires em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Se isolarmos esse versículo e construirmos a teologia sobre eles, pode ser destrutivo a nossa quando as coisas não acontecem como prevemos. É mais sábio dar passo para trás e considerar todos os desígnios de Deus. Atos capítulo 20, verso 27, que diz: porque jamais deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Sempre que construímos uma doutrina inteira em torno de um ou dois versículos, estamos fadados aos problemas. Várias vezes na Bíblia, Deus não fez o que alguém pediu. Ele é Deus e pode ver coisas que não podemos ver. O rei Davi implorou ao Senhor pela vida de seu filho bebê com Batseba. Davi jejuou e orou dias, mas no sétimo dia a criança morreu. Samuel capítulo 12, verso 16. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. E Deus disse não.
Davi respondeu de uma forma que é um modelo para todos nós. Ele aceitou o que Deus havia feito, era certo e bom. Então Davi entrou na casa do Senhor e adorou. Versículo 20. Ele esperava um resultado diferente, como todos nós sempre aguardamos que Ele aprove o que pedimos. Mas Deus é Deus. Ele tem o direito de tomar decisões da vida e da morte sobre nós. Em sua dor, Davi não se tornou amargo para com o Senhor e nem se afastou. A resposta de Davi ao não de Deus foi uma adoração e rendição mais profunda, mesmo em seu sofrimento. No Novo Testamento dá mais exemplos de ocasiões que Deus disse não aos seus filhos e servos. O apóstolo Paulo estava programado para viajar para a Ásia Menor para pregar, mas Deus disse não. Atos capítulo 16, verso 6 e 9. E percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província de Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir em Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. Sim, foram para Troade. E percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Paulo e Filipos, a conversão de Lídia, tendo navegado a Troade, fomos diretamente a Samofrácia, e no dia seguinte a Nápoles. Dali fomos a Filipos, cidade de Macedônia, primeira cidade da colônia romana. Nessa cidade ficamos dias, e no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos com mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiária, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e sua casa me fez um pedido. Se julgo que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar em minha casa, e nos constrangeu a isso. Então, amados e amadas, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. O que é a rejeição? A rejeição consiste em sentir-se não querido, não amado, não aceito, discriminado, humilhado. Sente a sensação de abandono. Muitas delas têm dificuldades de serem amadas ou até mesmo de não receberem amor. Por isso, não conseguem transmitir aquilo que não receberam. Assim são rejeitados. Carregam dentro de si, o sentimento de que não são aceitas, e por causa dessas pessoas não conseguem se enxergar como Deus deseja que elas se vejam. Essas cicatrizes ficam enterradas por longo tempo e depois provocam mágoas, iras. Inexperiência são sanadas pela nossa conversão em Cristo, nem pela santificação, nem pelos benefícios. Tudo está registrado e arquivado em nossa mente. As lembranças estão todas inconscientes e elas podem afetar diretamente nossos conceitos, sentimentos, relacionamentos, a nossa vida, a nossa volta. Vão afetar o modo como encaramos a vida, como vencer a Deus, como vemos a Deus, os outros. Muitas vezes, depois de convertirmos,
convertidos, achamos que o nosso novo nascimento e a plenitude do viver automaticamente resolve os problemas emocionais. Mas isso não é uma verdade absoluta. Precisamos compreender bem isso, para que possamos nos aceitar e permitir que o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, a fim de curar nossos sentimentos complexos. Por que a rejeição dói tanto? Essa aflição pode inclusive gerar dor física, palpitações e outras doenças. E há explicação, estudos mostram que o cérebro registra a rejeição da mesma forma que a dor física. Devo fazer um testemunho aqui a meu respeito, amados e amadas. Nunca falei sobre mim a vocês, mas agora se faz necessário que eu diga a vocês um testemunho sobre o que o cérebro registra da rejeição, a dúvida, a dor, as saudades. Eu estou acometido de asma. Essa asma originada, como diz aqui a palavra, por rejeição do cérebro, pela vida, a dúvida, as saudades, como já falei, que levo, e ainda acometido por psoríase pulmonar, meu corpo cheio de feridas, muitas feridas. Isso outras doenças que se somam, mas essas doenças físicas são espirituais, doenças que eu carrego espiritualmente por conta dessa pregação que eu faço hoje, que eu sou o verdadeiro exemplo de tudo que é dito aqui. Amém? Não é o desejo de Deus que você fique prostrado, chorando de cabeça baixa e se sinta inferior aos outros. Que Deus não liga para mim, ninguém se importa comigo, eu não sou nada, ninguém me ama, você é importante que Deus já criou. Quando entendemos que somos aceitos por Deus, seja como for, do jeito dele, que estende os seus braços para nos receber, sarar e enxugar nossas lágrimas, a rejeição é gravada no espírito de uma pessoa. Buscando alegria em Deus, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena é a tua primícia, prazer, à tua direita, Salmo 16:11. A alegria é o antídoto para a dor da rejeição. Ao buscar a Deus, podemos encontrar alegria em sua palavra. A alegria em Deus nos ajuda a superar a tristeza e a restaurar o espírito de abandono. Segundo, confiando na aceitação de Deus. Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo, Filho de vocês, glorificam a Deus. Romanos capítulo 15, verso 7. Deus nos ama incondicionalmente e nos aceita como somos. Mesmo quando somos rejeitados, podemos encontrar segurança na aceitação de Deus. Confiar na aceitação divina nos ajuda uns aos outros e a encarar o nosso valor em Deus. Encontrando a identidade em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas se passaram, eis que surgiram novas coisas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nossa identidade não deve ser definida pela rejeição que enfrentamos. Em vez disso, em nosso relacionamento com Cristo, encontramos nossa identidade em Cristo na mais elevada e ajuda a superar a rejeição. Buscando consolo na palavra de Deus. O meu conforto no sofrimento é isso. A tua promessa me dá vida. A Bíblia é uma fonte de conforto e encorajamento
Ao mergulhar nas Escrituras, encontramos a promessa de Deus para nós. A palavra de Deus nos fortalece e nos capacita a enfrentar a rejeição. Comunidade de apoio. Leve os fardos pesados uns aos outros e assim cumpram. Gálatas capítulo 6, verso 2. Buscar apoio e companheirismo de outros crentes é fundamental para vencer a rejeição. Um dos exemplos pode nos oferecer encorajamento, oração e suporte emocional. Ao compartilhar nossas experiências com os outros, encontramos conforto e aprendemos com suas histórias de superação, crescendo através da rejeição. Amados e amadas, considere um motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que aprova a sua perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim que sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Embora a rejeição seja dolorosa, podemos encontrar crescimento e amadurecimento através da rejeição como uma oportunidade para moldar e nos fortalecer. Ao enfrentar a rejeição com Deus, nos tornamos mais resilientes e capacidade ao enfrentar a rejeição com Deus, nos tornamos mais resilientes, capacitados de ajudar os outros. Lute, se esforce. Não permita que os sonhos e projetos maravilhosos do Senhor sejam jogados no sentimento de rejeição. Maior é o que está em vós do que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. Ninguém foi tão rejeitado, humilhado que o próprio Cristo, Yoshua Mashiach. E ele foi rejeitado para fora e sentiu a rejeição de todas aquelas pessoas gritando: crucificam, crucificam. Mas o Pai não o rejeitou. Nós temos um Pai que nos aceita. Não podemos viver com o coração aquebrantado, porque o bálsamo da cura já foi liberado sobre nós. Se você sofre rejeição, reconheça que sofre e deixe Deus curar a sua vida. Enquanto a rejeição existir em sua vida, não for tratado, esse sentimento agirá como espinho. Toda a nossa vida é uma escolha. Por isso você não pode e não deve transferir suas decisões. Você precisa escolher deixar para trás toda a rejeição. Que o Senhor possa trabalhar na sua vida, amado e amada. Família, servas do Senhor, possa superar todo sentimento ruim. Cultive a alegria em Deus, mesmo diante da rejeição. Confie na aceitação de Deus e encontre com Cristo. Busque o consolo e orientação na palavra de Deus, que é a Bíblia. O perigo de quem despreza as oportunidades que Deus lhe dá. Quando assistimos vários programas, como vemos várias passagens na Bíblia, como Saul rejeitou a Deus, percebemos o perigo de desprezar a oportunidade que Deus nos dá. Inclusive, a primeira delas é a oportunidade de crer, que é uma escolha. Em segundo, a oportunidade de aceitar o que está sendo revelado, pedido por Deus, que é para o nosso bem. E terceiro, a oportunidade de praticar o que é algo que está ao alcance de todos, pois Deus não nos pede nada impossível. Dessa forma estaremos protegidos, transformados e realizados. Essa é a ordem mais que requer humildade da nossa parte para aceitar, crer e praticar. Infelizmente, Saul rejeitou e errou as 3 vezes. As 3 coisas.
Ele decidiu não crer, ele decidiu não aceitar e ele decidiu não praticar. E ao final se matou, condenando a si a sua alma ao inferno. E ainda pior, condenou outras vidas inocentes. Essas pessoas foram vítimas da sua falta de escolher, crer, aceitar e praticar. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitasse a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, porque não seja rei sobre Israel. 1 Samuel capítulo 15, verso 26. Vejam, amados e amadas, o perigo que nós corremos ao ter pessoas na liderança que não temem a Deus. E também o perigo de permitir que a nossa vida seja liderada pelo nosso eu e não pelo eu de Deus Pai. Porque nós somos líder da nossa própria vida. Talvez você não seja líder de uma família, de uma empresa ou em algum grupo na igreja, mas todos nós somos responsáveis pela coisa mais valiosa que há no universo, que é a nossa própria alma. Por isso, analise a sua vida, veja se você não está deixando escapar as oportunidades de crer, aceitar, praticar aquilo que Deus tem proporcionado a você. Aproveite, amado e amada, e ouça a voz de Deus que tem para ti. Nunca mais você irá pecar, irá se desiludir. Como vencer o sentimento de rejeição a ser aceito por Deus? O sentimento de rejeição é uma ferida que não pode ser vista, porém, uma vez que ela se aloja em nossa alma, pode conviver conosco pelo resto de nossas vidas. A rejeição é uma ferida emocional que pode doer mais do que o ferimento físico. E muitas pessoas no mundo sofrem porque pensam que, além de serem rejeitados pelas pessoas, também não tem valor nenhum a Deus. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. No Evangelho de João está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Deus te ama. É por isso que não há motivos para você pensar que não tem valor. Jesus morreu pelos seus pecados para que você não precisasse sofrer a condenação eterna. E se você aceitar esse presente da salvação, você receberá uma nova vida. Mas para andar com Deus de forma vitoriosa, você deverá ignorar esse sentimento de rejeição e acreditar que Ele te aceita como você é. Se você olhar para a vida de Yeshua Mashiach, você verá que ele foi muito rejeitado pelas pessoas por onde passou. O profeta Isaías disse que ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E se isso não bastasse, ele também foi rejeitado por Deus, pois ainda que não tivesse pecado, sobre ele caiu todo o castigo que nós merecíamos. E como Deus é santo, ele não podia estar com seu filho naquele momento da cruz. Por isso, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Por que Deus não poderia estar com ele naquele momento? Porque ele era humano, ele era a divindade, mas era humano, era um ser homem. Jesus foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos por Deus, e que nos faz ser aceitos, isso é exatamente o fato dele ter assumido o nosso lugar, a nossa rejeição. Se você é como eu, amado e amada, um dia você já foi zombado, humilhado e duvidaram de você. Tem muitas pessoas que não suportam pensar isso, mas Jesus não era assim. Ele foi rejeitado até mesmo pelos discípulos que eram íntimos dele, mas não deixou se abater. Amados e amados, vocês sabiam que nem os irmãos de Jesus não criam
ou não acreditavam na sua santidade, nas suas palavras? Sim. Sabe por quê? Porque o amor do Pai estava com ele. E Cristo sabia que nunca estaria sozinho. Você deve pensar assim também. Eu também devo pensar. Quando entendemos que Deus nos ama e nos aceita, mesmo com nossas falhas, não precisamos nos sentir rejeitados. E com isso, guardar mágoa daqueles que nos tratam mal. Pelo contrário, Deus nos coloca em nossos corações a compaixão e conseguimos orar por aqueles que nos perseguem. Entendemos que todos nós somos pecadores, mas assim como Cristo nos alcançou com misericórdia, Ele também pode alcançar as pessoas maus. Então lembre-se de uma coisa, amado e amada. Você é aceito por Deus por meio da graça e não por aquilo que você faz. Ele te ama com um amor incondicional e nunca irá te abandonar. Tudo que você precisa fazer é acreditar nele, se aproximar dele, colocar nas mãos deles todos os teus problemas. Pois sozinha, você não conseguirá vencer os conflitos da sua alma e dos seus pecados. Sim, amados e amadas, quando Deus diz não ao seu pedido, em reuniões de orações, sempre ouvimos agradecimentos a Deus por orações respondidas. É comum que alguém descreva um pedido de oração que Deus respondeu com sim, só o sim. Deus concedeu aquilo que a pessoa pediu e recebe o devido louvor e gratidão. Muitas vezes, oramos a Deus, nos dá o que pedimos. Ouvimos esse testemunho muitas vezes. Na verdade, pela frequência com o que acontece, fica até fácil pensarmos que um sim seja a única maneira de Deus nos responder. É raro ouvirmos mencionar quaisquer outras respostas. Deus recebe o devido louvor e agradecimento por responder sim às nossas orações. Deixe-me, porém, olhar para outro ângulo dessa questão. Recentemente, o médico colheu uma biópsia para análise de 2 lesões escuras que surgiram na pele de uma pessoa. Sei que lesões podem bem ser melanoma tontímido. Em várias ocasiões, em situações semelhantes, ouvi pessoas pedirem suas orações por resultados negativos da biópsia. Não se trata do pedido errado. No entanto, o que acontece quando Deus responde a esse pedido com um não? E se a biópsia acusar o melanoma, agradeço a Deus quando aceitar a resposta é sim. Mas será que sou igualmente grato quando Ele responder não? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, aprendemos que a vontade de Deus é que agradecemos a Ele por tudo, em toda circunstância. Devo, portanto, agradecer a Ele quando recebo não como resposta. Paulo escreveu, passou uma situação semelhante. Ele nos conta a esse respeito em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo orou a Deus que removesse o espinho da carne e que muitos identificam como problema físico. Ele pediu especificamente que aquele problema fosse removido. Deus respondeu com não. A reação de Paulo à resposta negativa de Deus é um exemplo muito útil para nós. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu mergulharei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. De Deus
como mais benéfica que uma resposta positiva, pois ele confiou que Deus faria aquilo que era melhor para ele. Seu filho lhe pede uma barra de chocolate e você responde um não, por razões que a criança desconhece. E se seu filho pedir novamente dizendo que você não respondeu ao seu pedido, você lembrará a ele que já respondeu. É fácil pensarmos que a única resposta aceitável por parte de Deus seja um sim. Ele responde a todas as nossas orações, mas nem sempre com um sim. Uma das possibilidades é recebermos um não em resposta. Quantas vezes, porém, nós o agradecemos por esse tipo de resposta, embora seja difícil de entender no momento. Deus está dizendo que Ele tem algo melhor para nós ao dizer não, do que nos concedesse aquilo que desejamos. Isso requer que confiamos em seu controle bondoso, soberano de todos os eventos da nossa vida. Assim, quando Deus responde às nossas orações com um não, agradeça Ele, porque Ele responde às orações dando aquilo o que é melhor para você. Reconhecer o agir de Deus é uma necessidade para nós. A necessidade de reconhecer a Deus, ação contínua, para nós, homens e mulheres, é difícil perceber no nosso dia a dia a ação de Deus, pois não fomos treinados para isso. Até acreditamos pela fé que recebemos ou adquirimos que Deus age. Mas se tivermos de dar nomes para agir, o agir dele, talvez ficássemos nas respostas óbvias, ou que já ouvimos de alguém como: poder inspirar é agir de Deus, poder acordar é agir de Deus, estar com saúde é agir de Deus. Contudo, se estas coisas simples, como acordar, respirar e ter saúde, nos forem dificultadas, possivelmente já não seremos tão capazes de reconhecê-lo no dia a dia. No entanto, é muito importante reconhecê-lo, e esse é o exercício que precisa ser diário e contínuo, porque a ação da graça sobre nós é desde a criação do mundo até toda a eternidade. Notamos a ação e a graça de Deus como se insistentemente caísse uma chuva leve e tão fina que mal podemos perceber. Deus é constante e nós somos inconstantes. Vem daí a necessidade de reconhecer a ação contínua dele sobre a nossa vida. Do contrário, poderemos cair no erro de achar que somos o protagonista da nossa história quando não o somos. Se pudéssemos colocar a vida em função de câmara lenta, talvez pudéssemos então perceber a chuva de graças caindo sobre nós, ou o feixe do Espírito Criador que ilumina e age em nós ininterruptamente. É Deus agindo aqui. Quero lembrar a vocês da experiência de Elias no monte, em que ele esperava a presença de Deus. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, a presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Primeiro, Romanos capítulo 19, versos 11 e 13. Na correria da nossa vida, perseguidos por medos e sombras, somos capazes de desejar apenas nos esconder de Deus e de quem quer que seja, e não perceber que nessa chuva leve que cai sobre nós, nessa brisa suave, está a manifestação do Senhor
e o seu toque delicado em você, porém causa em nós um certo incômodo. É justamente esse incômodo que pode nos revelar a presença de Deus. Sim, esse impulso criador e transformador de Deus agindo sobre nós, assim como toda a criação, pois somos feitos para a evolução. Deus não nos quer acomodados como a nossa condição atual. Ele mesmo que nos impulsiona, incomoda e derrama sobre nós a graça para buscar a evolução. Sim. Fica atento, reconheças os incômodos e inconvenientes. Portanto, ficamos atentos aos incômodos e inconvenientes da nossa vida. Abre diante de nós uma janela de oportunidades, de mudanças, crescimento e maturidade. Afinal, o Senhor pode se utilizar de situações e pessoas para nos incomodar. Se focarmos nas situações e pessoas, corremos o sério risco de perder a oportunidade de crescer na vida. Mas se formos para além, encontraremos abertas tais janelas e o ar puro e fresco de uma vida nossa à nossa disposição. O nosso maior desafio é reconhecer que Deus está agindo em nós, em qualquer que seja a situação, é ser capaz de perguntar-se com sinceridade o que Ele está querendo me dizer, o que Ele espera de mim, dizer, é Deus agindo em mim? E questionar-se, Senhor, o que queres que eu faça? É o melhor caminho para o crescimento e amadurecimento pessoal. Perceber que mesmo nas contrariedades, Deus sempre age ao seu favor. E lançar-se numa vida de dependência exclusiva de Deus, o que podemos chamar de viver da providência. Tais graças integram a nossa vida nesse processo proposto por Deus e nos garante um antídoto contra a ansiedade, pois quem confia na divina providência não tem motivos para se preocupar, se com o presente e nem o futuro, sendo esse último a grande causa da ansiedade em muitos casos. Lembre-se, a imagem da chuva aqui proposta está em função câmara lenta, portanto, se colocarmos a vida para correr no ritmo normal, essa visão se torna quase ou totalmente invisível, imperceptível, e por isso nossa visão pode tornar-se obscurecida. Então correríamos o risco de nos deleitarmos no confronto. Seríamos o resultado das escolhas condicionadas por uma vida cheia de frustrações e medos, de vícios, de feridas. Quando, no entanto, somos constantemente convidados por Deus a irmos além do visível, além de nós mesmos, além do que sentimos e tocamos, viver da fé, viver da providência, num exercício contínuo de mudança, crescimento, maturidade e confiança em Deus. Num constante reconhecer que é Deus que está agindo sempre em nós. Acredite, sempre acredite nisso. Deus é o nosso tudo. A glória de Deus se manifesta nos momentos de aflição. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Ele respondeu, a minha graça é tudo o que precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar na minha fraqueza, para que assim a proteção do poder de Yeshua Mashiach esteja comigo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9. Sempre temos obstáculos para lidar, sejam os que afetam nossas vidas fisicamente, como algumas doenças, emocionalmente baixa autoestima, ou até mesmo psicologicamente, onde alguém te feriu com palavras duras, obstáculos esses que nos levam à autonomia de lidar essas situações sozinho, em nosso silêncio particular, ou enfrentar esse problema
no nosso convívio. No entanto, mesmo pelos nossos esforços, somos vencidos pelo cansaço, pela tristeza, pela raiva, pela dor, pelo desânimo, ofensas, pelo desespero, pelo medo. Apenas somos vencidos de qualquer forma, pois nenhuma delas são a forma certa de ver o problema. Deus nos ensina a vencer as lutas de cabeça erguida. Ele não especifica a luta, ou seja, todas são válidas. Ele nos ensina a amar os outros e não vencer a luta através da raiva, do desânimo, do ódio. Paulo nos ensina a confiar em Deus nos versículos que ele professa. Ele confiou e venceu da melhor forma que poderia ter sido. Entendeu finalmente que toda vitória gloriosa vem de Deus, da graça do Pai. Paulo aprendeu a confiar em Deus e levar os problemas com alegria. Diante de um problema que ele não pode resolver, ele confiou em Deus e permitiu que a graça se manifestasse em sua vida de forma grandiosa. E dessa forma Paulo não deu mais valor aos seus problemas. Ele recebeu a experiência de Deus, de ter a graça de Deus sobre sua vida todos os dias. Assim também acontece com quem confia no Senhor e caminha com Ele. Você não precisa sofrer para receber a glória de Deus. Todo o preço da sua fraqueza já foram pagas pelo melhor amigo seu, Yeshua Mashiach, o Salvador. Hoje os seus problemas não são problemas, são chamados de agir de Deus na sua vida. A solução para todos os nossos problemas são possíveis. Às vezes queremos lidar com a nossa vida do nosso jeito, sem precisar de Deus, Pai, no nosso dia a dia. No entanto, são os problemas que nos lembram o quanto precisamos do Pai. Não deixe obstáculos te afastarem de Deus. Não deixe de ser levado pela autonomia. Deixe Deus agir através de você. É exatamente na sua fraqueza que a graça engrandece o poder de Deus. Peça a Deus para tirar o seu sofrimento. Peça-o para te ensinar a ver e o poder dele exercendo sua vida. Acredite que ele sempre está presente o tempo todo com você. Porque quando perco toda a minha confiança, então tenho a força em Cristo em mim. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Sim. Para refletir, leia, amados e amadas, 2 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, Tiago capítulo 1, verso 2, 3, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 2 Coríntios capítulo 16, verso 17. Qual obstáculo que você deve lidar recentemente, tanto fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente? Qual a solução que você encontrou para esse obstáculo? Jesus faz parte dessa solução. Para você refletir, estou falando, você é uma pessoa que conversa com Deus sobre as lutas e sofrimentos? Senão, o que tem impedido de ter contato com o Pai? Como você pode mudar essa situação e passar tempo com Ele? Outra pergunta: qual foi a vez em que você pôde presenciar o agir de Deus em sua vida? Se não foi recente, por qual motivo você consegue ver a rotina corrida, muito pensamento que te distrai, o tempo diário? Deus está agindo todo momento sobre a nossa vida, porque Ele, para que você possa ver a sua glória se manifestando sobre você. Tire esse tempinho agora com o Pai, converse com Ele sobre o que foi o seu dia a dia, como estão os seus pensamentos e como está a sua família. Converse com o Pai, é muito enriquecedor para a nossa alma e melhor, muito para o nosso dia. Amém? Amém.
Vamos no segundo vídeo prosseguir nessa pregação. Glória a Deus. Amém.